É arquiteto e urbanista formado pela PUC em 2016, com trajetória que transita entre a arquitetura de interiores e a especialização em história da arte. Ele desenvolveu um olhar atento às relações entre espaço, estética e memória. Hoje, atua como museólogo, professor, arquiteto e urbanista, além de se destacar como crítico de história da arte e uma voz relevante na luta pela preservação do patrimônio cultural. Estamos aqui comigo, Vitor, Maria e Rafael, e o nosso convidado, Henrique. Uma salva de palmas! Que responsabilidade, hein? Grande convidado que foi altamente solicitado pelo nosso público. Vocês estão vendo só, né? Ouso dizer que um dos nossos professores favoritos da faculdade. Eu tenho certeza disso. Será que é a personalidade? Será que é a matéria que ele dá, que é uma matéria um pouco mais leve? Não sei, Leve? hein? Eu Eu acho, acho, eu é gosto. porque vocês não estão pegando conforto térmico com ele. Pode ser por conta disso. Então, para quem já está assistindo, entendeu que ele é o professor da nossa universidade, da Uni Goiás. E vamos perguntar aqui hoje, para abrir esse podcast, Henrique, eu queria entender um pouquinho mais de você, como que foi aí o início dessa trajetória, a pergunta do nosso podcast, né? Por que a arquitetura? Por que esse curso? O que te motivou a estar aí presente? Longa história, né? Mas vamos lá, professores, me desculpem, não quero causar inveja, mas vamos lá, né? Vou contar um pouquinho, depois dessa calorosa recepção. Longa história. Tudo começa lá em 2011, quando eu estava no ensino médio. E aí eu tinha uma professora de História da Arte fantástica, né? Perdi contato. Inclusive, Tainá, se estiver assistindo a gente, saiba que você está no meu coração. E eu era o único aluno da turma que tirava 10 na disciplina de História da Arte. Era uma prova muito difícil. E aquilo me instigava, né, a trabalhar o meu visual e falar sobre o porquê que aquele visual foi feito ao longo da história. E aí eu falei, né, tipo, eu não tenho nenhuma aptidão para artes plásticas, para artes visuais. Não sei pintar, não sei fazer escultura, não sei fazer nada. Desenhar, eu até arrisco. E aí virei para o meu pai, à época, eu falei, pai, vou fazer história. De jeito nenhum. Você vai ser professor? Eu sou professor, não indico. Eu falei, gente, então eu vou fazer administração, que é a outra formação do meu pai. Ele falou, você ser administrador, isso não dá futuro, não. Não eu falei, meu indico. Deus. Decida. Vou fazer o quê? Geralmente a gente se inspira nos pais, né? Aí meu pai, não vai ser professor, não vai ser administrador. Eu falei, então tá. O que o senhor quer que eu faça da vida, né? Eu quero, enfim, trabalhar com história da arte, adoro arte. E ele, faz arquitetura. Arquitetura é uma parte artística e é um curso de renome, de peso. Eu quero meu filho com curso de renome. Falei, Jesus Cristo, vamos lá. Aí comecei a pesquisar arquitetura. Entrei num curso de específica, nem sei se existe, porque antigamente nos vestibulares a gente tinha que fazer prova de desenho. Era um filtro. E aí fiz vestibular da UFG, da UEG, da PUC, enfim, tudo. Com base nesse curso de desenho, que a gente se aprimorava. Como que era esse curso de desenho? Era só coisa artística ou tinha algo mais Não. técnico virado para arquitetura? Essa prova que a gente era obrigado a fazer, a gente chamava de fase intermediária, né? Que tinha a prova objetiva de todas as disciplinas, depois a prova discursiva, né? E tinha a terceira fase. Quando você passava em todas elas, tinha essa prova de habilidade específica. Isso foi assim que você conheceu a arquitetura? E aí a gente se preparava para fazer o vestibular de arquitetura. E aí, hoje tem SISU, não tem mais essa prova de habilidade específica. Algumas faculdades ainda pedem, mas eram duas vertentes. Desenho de observação, que eles colocavam materiais diversos na sala e você tinha que ali trabalhar com grafite, caneta, enfim, de forma realística. Para copiar. Para aquele copiar. material, tá. Então, a gente ficava treinando. A gente copiava a nossa mão, colocava tijolo, colocava papel dobrado. A gente tinha que imitar, né? E tinha geometria. A gente tinha que aprender a mexer com compasso na prova de habilidade específica. Então, trace a bissetriz desse ângulo. Muito legal. A gente não entendia isso no ensino médio, mas se pedia isso para entrar no curso de arquitetura. Qual é o raio de não sei das quantas? Acha que... E aí, a gente decorava, né? A gente não entendia a motivação. Aí, quando a gente passava na faculdade, tinha a disciplina desenho projetivo. Que aí a gente entendia por que a gente precisava mexer com compasso, com esquadro, enfim. Sim. E aí, fiz esse curso, passei nos vestibulares. E
entrei de cabeça no curso de arquitetura e urbanismo, né? Na PUC. Na PUC, isso em 2012. E adorei, entrei, tive as disciplinas de estética e história da arte, que sempre era no primeiro período. Eu falava, tirar De letra. de letra, né? No ensino médio eu só tirava 10. E antes de você entrar, você já sabia que a arquitetura tinha essa matéria de história da arte? Eu vi a grade e eu Uhum. falava, foi isso que me fez decidir, né? Eu vi que tinha bastante estudo artístico, da história mesmo da arquitetura. Eu falei, beleza, eu vou estar inserido, eu gosto disso. E vou poder projetar. Eu estava mais interessado na parte de história e arte do que da parte de projeto. Mas entrei, gostei. Meu primeiro projetinho, que desde o primeiro período na PUC, quando a gente já faz edifício, né? Foi uma galeria de arte. Você vê tanto que eu estava dentro do mundo artístico. Eu queria estar no meio. E aí, fiz primeiro, segundo, terceiro período, quarto, amei, que era habitação de interesse social. Cheguei no quinto. O quinto era o temido período, né, da arquitetura. Era metade, ou ia ou parava, e grande parte parava, porque era a disciplina mais difícil do curso, que a gente entrava em urbanismo. A gente entrava numa análise de um município da região metropolitana e eu fui para Bela Vista. E eram 4 cadernos gigantescos, de 300 páginas quase, de análise dessa cidade inteira. Desenvolver plano diretor. Falei, gente, isso não é pra mim. Eu gostava de arquitetura, do urbanismo, não. A gente tem uma matéria dessa também. E vocês acham que eu não sei. Estão sofrendo Ele sabe com mais isso que no todos. momento. E aí eu me vi numa situação, que eu acho que é comum a todo estudante de arquitetura, é que a gente vira noites e noites e noites para entregar. E nessa etapa eu ainda não estagiava, né? Mas eu me vi sentado no computador, virando 3 noites seguidas. Eu delirava. Eu via coisas que a gente não dormia, né? E eram trabalhos em equipe, 5 alunos. E eu tinha que ir para Bela Vista, eu tinha que entrar nas principais vias, mas também nas vias mais afastadas, cidadezinhas anexas, né? Que ainda não era o município em si, bairros anexos, aliás. E eu me vi muito desgastado. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Olha só, tem 3 noites que eu não durmo. E eu entregava trabalhos medianos, porque não dava tempo, né? E, enfim, passei 5º, 6º período, ainda era urbanismo. Falei, gente, não, desisti, passei quase com a reprova. O maior medo de Mas se passou. reprovar, passei. O maior medo de se reprovar, na PUC, naquela época, era que se eu reprovasse uma disciplina de projeto, eu não formava com a minha turma. E aí o meu sonho era formar com a minha turma, ter uma festa de formatura que eu nunca tive esperando a graduação. E aí passei 6º período, chegamos no urbanismo cidade, né, Goiânia. Aqui a nossa vivência então era mais próxima, a gente desenvolvia um eixo. Nisso ainda tinha alguma matéria ali focada mais na história, Todos. artístico? Só que a gente não dava conta de focar, mas eram as minhas favoritas. Entendi. Mas essa foi o meu período de graduação na arquitetura. Ela se tornou traumática na metade. E aí, passou o 5º, 6º período, acabou o urbanismo. Voltamos para a arquitetura e eu pude respirar. Não era engano, porque eu entrei em edifícios verticais. E era um professor muito rigoroso, Haroldo. Se ele estiver vendo agora. Eu Se ia você falar estiver Jesus. vendo... Não, eu gostava do Jesus, mas ele Se nunca ele foi estiver meu entre professor. Jesus Xeregati, um excelente professor de projeto. E aí eu falei, vou descansar de urbanismo. Entrei em edifícios verticais. Aumentou a carga horária e era terrível. Mas passei, gostei. Depois fui pro 8º, TCC 9º e 10º. Eu Você falei, lembra gente, passei da metade e formei. Chega. Você Agora lembra quantas aulas na semana que eram edifícios verticais? Porque é uma matéria mais complexa. né? eram 3 vezes na semana. 3 Nossa. vezes na semana. 3 vezes na É uma semana. matéria que eu tô fazendo agora, inclusive. tem É uma uma vez na disciplina semana. muito complexa. Do- Mas essa foi minha trajetória, assim. Eu gostava da parte de estudo. O projeto focava muito no nosso tempo, né? Mas tinha ali teoria e história que eu amava. E eu tive do primeiro ao último semestre. Porque começa lá da pré-história, aí a gente vai ali pro período da Idade Média, passa ali pelo Renascimento e a história é contada, né? E eu era apaixonado. E aí, quando acaba a parte teórica mesmo, de estudo, a gente vai para a parte prática teórica, digamos assim. A gente tem que escrever sobre, a gente precisa se tornar crítico. E aí eu adorei.
né? E aí eu falei, eu acho que é isso que eu quero da minha vida, trabalhar com patrimônio, com história crítica da arte e da arquitetura. Mas você pensava em ser professor ou não? Eu sempre quis, desde o ensino médio, ser um historiador da arte. Ou eu seria um escritor, né, crítico, ou eu seria professor. Entende? Então, sempre estava ali, enraizado ali, meio adormecido a história de ser professor. O arquiteto mesmo. Eu gosto de ser arquiteto, eu trabalho com projetos, mas eu precisava me encontrar, Sim. né? E durante a graduação, a nossa cabeça não é voltada para patrimônio, mas para o mercado do que está em voga, né? Então, o interior, a arquitetura mesmo, civil, enfim. E aí eu tava um pouco desacreditado. Falei, gente, onde que eu vou me encaixar? Se eu gosto tanto de teoria e história da arquitetura, se eu gosto de patrimônio, eu tive uma disciplina de patrimônio, aprender o que é coisa tombada, como fazer o processo de levantamento, como instigar o tombamento. Falava, gente, onde que eu vou atuar? Né? E nos estágios eu trabalhava com o interior. Executei projetos no meu estágio, de interior, de fachada, de edifício, mas o patrimônio mesmo eu não tocava. E aí, enfim, me formei em 2016 e fui correr atrás de como virar professor e como trabalhar com patrimônio. E aí fui fazendo cursos análogos. Olha, E- gente. E conta pra gente, e você conseguiu trabalhar com isso, que era o seu sonho, assim, sua meta de vida? Demorou, mas consegui. E aí tem outras graduações aí no caminho que a arquitetura não conseguia responder ainda. Então, quando a gente sai da graduação, a gente quer se diferenciar no mercado, né? Eu falei, vou fazer uma pós-graduação. Que chique. Uma especialização na época, né? Era mais baratinho, mais acessível. Tem gente que já ingressa direto no mestrado, né? Então, eu fui fazer uma especialização. Só que nenhuma especialização aqui de Goiânia atendia o que eu queria, que era patrimônio. Eu ia lá, verificava, tem especialização em design de interiores. Eu falei, não gosto, né? Lighting design. Eu falei, não quero, né? Gestão de obras. Eu falei, não, eu quero história da arte. Finalmente eu vou fazer história da arte. Tô nem aí pro meu pai. Oi, pai. Agora eu já pagava, né, os meus cursos estudantis. Falei, vou fazer. Aí eu achei a especialização em história da arte, fiz 1 ano e meio, me formei. No que eu me formei em história da arte, eu falei, agora eu tô apto a dar aula. Só que o meu pai sempre ficava na minha cabeça. Professor, não. Monta seu escritório, trabalha com projeto. E eu respeito muito o meu pai. E aí o meu pai me instigou a abrir o escritório. Trabalhei com arquitetura de interiores muito tempo. Com projetos de edificação mesmo. Até que um belo dia eu vi dentro da minha especialização uma disciplina que se chamava museologia. Porque quando eu falo de história da arte, eu falo muito sobre acervos artísticos, né? E a arquitetura é uma linguagem artística, só que a gente focava muito na escala menor. Pintura, escultura, enfim, né? Mas eu gostava da parte histórica da arquitetura também. Aí fui pesquisar museologia. Falei, um dia eu faço. Né? Um dia eu faço esse curso, o dia que eu tiver sem nada para fazer. Só que... Que vai ser nunca, né? vai ser nunca. Eu nunca tinha tempo pra nada. Eu continuei virando noites entregando projeto, né? Porque era eu Nada sozinho. Eu nunca mudou. tive Isso nunca estagiários. para. Eu era um arquiteto ali, eu e eu. Henrique Moreira Arquitetura. E aí apareceu portador de diploma. E aí eu entrei numa faculdade pública, federal, UFG, pra museologia. Eu falei, gente, eu com 26 anos... Você fez um processo seletivo? Não, eu entrei como como foi? portador de diploma. Eu já era formado, eu entregava meu diploma e aí a gente tinha a oportunidade de fazer uma segunda graduação. Ah, legal. E aí eu nem esperava passar. Com a nota do meu Enem de 2011. Eu já estava graduado e especializado. Falei, gente, eu vou utilizar esse Enem de Vai 2011. Vai que dá certo. Se colar, colou. Vai que dá certo. E deu certo. Então, pronto. Passei, eu falei, gente, entrei numa faculdade federal. Eu, 26 anos. Em museologia. Menino de 16 anos, 17 anos, da mesma turma que eu. Eu falava, olhava assim, falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Segunda graduação. Aí eu entrei em museologia. E aí, na primeira aula, meu olho brilhou. Eu falava, gente, eu arquiteto, trabalhando, vou entrar em outra área de atuação. A primeira professora que abriu a boca, ela falou, sou arquiteta e urbanista, formada pela FAUSP. Falei, eu acho que eu não tô tão errada assim, trabalhar com patrimônio, né? Tem uma arquiteta aqui que veio de São Paulo dar aula pra mim. E aí fiz amizade com essa arquiteta.
enfim, descobri que a museologia é muito mais arquitetura do que se pensa. E eu falei, agora é a chance de eu trabalhar com arquitetura e patrimônio. Isso aqui em Goiânia, não é? Aqui em Goiânia, aqui em Goiânia. E aí fui me aprimorando em arquitetura de museus, que museus guardam patrimônios. E muitos desses museus, principalmente falando de Brasil, são arquiteturas antigas. É difícil a gente ver uma arquitetura que foi, enfim, feita para aquele fim. A gente adapta muitos desses edifícios. E até mesmo os próprios edifícios de museus hoje icônicos se tornaram patrimônios pela sua linguagem, né? Principalmente ali na época da Idade Moderna, não. Do movimento moderno. E aí falei, gente, eu acho que eu me encontrei. Arquitetura, museologia. Cheguei no fim do curso de museologia, eu fiz um trabalho de conclusão de curso de quê? Arquitetura de museus. E aí eu adaptei o Museu de Arte de Goiânia frente às patologias arquitetônicas e por conta disso eu entrei no mercado de trabalho patrimônio por fim. No final, né? tudo conectou as Tudo áreas. conectou. E eu sou recém-formado em museologia, né? Eu me formei em 2023. Agora, imagina, de 2016 a 2023 o caminho. Claro que eu ia fazendo um projeto aqui, um projeto ali, E até sempre entrar no campo do estudando, né? patrimônio. Há pouco tempo você era um universitário. Há pouco tempo eu era universitário. Entendi E- a nossa labuta. Querendo ou não, esse mercado ele é muito pouco explorado, né? Principalmente por arquitetos. Eu queria perguntar como que é essa relação, tipo, se tem muita demanda hoje, tanto na área de museologia ou que conecta com a arquitetura, se você tem tanto uma demanda quanto parceiros mesmo de trabalho que se estão ali naquelas duas áreas, né? Como que é esse mercado hoje em dia da museologia? Então, o mercado de museologia quanto de arquitetura patrimonial, ela é muito hoje voltada a órgãos públicos. Então, por exemplo, existe uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Obras dentro do governo do município que é responsável por fiscalizar esses edifícios patrimonializados. Por quê? Só se torna patrimônio quando se decreta. E geralmente esse decreto sai do governo, da esfera municipal, estadual, federal. Então fica por conta deles a outorga desse edifício e eles fazem a gerência dele, certo? Claro que existem edifícios patrimoniais, principalmente Arte Deco aqui em Goiânia, que são privados. E aí a patrimonialização meio que congela no tempo, querendo ou não, não era para, né? E aí não se recebe investimento para reforma. E aí se contrata de forma privada um arquiteto para restaurar esse edifício ou para conservar, né? Então, o mercado ele é muito fechado a órgãos públicos, é um processo seletivo, é um concurso para arquiteto, né? Então, ou licitações. Abre-se uma licitação, uma abertura, uma chamada pública para que empresas especializadas concorram com menor valor e, claro, com qualidade de trabalho para executar aquele trabalho da secretaria, do estado, do município, enfim. Então, eu trabalho muito a partir de chamadas, né? Chamadas públicas. Uma empresa ganha o processo e ela sai contratando profissionais. Então, o mercado ele é muito restrito. Demanda tem demais. A gente pode caminhar pela cidade e todo o conjunto patrimonial está caindo aos pedaços, né? Então, o olhar atento, às vezes, do arquiteto passa... Mas em relação também ao interesse, né? Porque tem muito do interesse ali, tanto político quanto da própria prefeitura em revitalizar algum ambiente. Eu fico imaginando porque a questão da demanda que eu quis dizer é porque às vezes não gera um interesse tão grande ali na prefeitura da cidade ou no local de cuidar realmente daquele prédio ou daquela obra, né? Para Exatamente. revitalizar. Então, eu imagino que peca um pouco na demanda por conta disso, do interesse próprio da cidade ou de quem está ali responsável pelo patrimônio. Né? E um outro detalhe também é o desinteresse de alguns proprietários. Então, por exemplo, tem uma casa lá na região central, tem uma arquitetura ali, Arte Deco, e muitas das vezes o cara não quer que ela seja tombada, porque se ela for tombada, para ele ter um processo de reforma, de aluguel, de mudança da fachada, da parte interna, tem que se passar ali por uma vistoria prévia e uma autorização. Então, o cara, ele às vezes descaracteriza para não poder ter a... Não acabar sendo tombada, né? não acabar sendo tombada e ele poder alugar, poder fazer o que ele quiser. Primeiro ponto, não existe sanções, né, para diminuir a descaracterização do edifício. Existe uma lei. Geralmente essa lei ela é muito mais motivada por uma questão política,
Tipo, olha, vamos tombar o Art Deco em Goiânia e eu vou ficar conhecido como o responsável por esse tombamento. Quando a gente fala de patrimônio, polêmica, o patrimônio ele é algo que deve ser natural. Uma certa sociedade cria algum elemento e, a partir desse elemento, a sociedade se identifica com aquilo. Aquilo representa o que eles são, certo? Essa é a ideia do que é patrimônio. Então, o que representa eles precisa ficar na história, porque é isso que vai, né, mostrar o que a gente é e para que veio. Quando a gente fala sobre arquitetura, principalmente o Art Deco em Goiânia, ele é uma sacada política. Goiânia foi criada ali no processo de marcha ao oeste, uma cidade pioneira no meio do nada, no momento que o país estava em crise. Vamos utilizar uma linguagem aqui que identifica a cidade do meio do nada? Não tinha habitante aqui, em Goiânia especificamente. Tinha ali em Campinas, né? E aí se escolhe o Art Deco por ser uma linguagem progressista. Quem se identificava com isso? Não foi a população que criou, né? Que abraçou esse estilo. Foi um estilo imposto, digamos assim. Então, por conta disso, muitas vezes a gente vê no nosso núcleo pioneiro de Goiânia um Art Deco largado às traças, porque a pessoa não se identifica, ela não se vê valorizada naquele patrimônio. Então a gente esquece, eu não vou valorizar aquilo que não me representa. Muitas vezes né? nem entende aquela linguagem, né? E aí cabe ao arquiteto fazer uma educação patrimonial, historiadores fazer educação patrimonial, olha, isso aqui realmente representa vocês, é de vocês, para vocês cuidarem. Então, se não existe esse olhar ali da base da sociedade, quem dirá o poder público? Se o povo não se importa, por que eu vou fazer? Né? E muitas vezes entrega para o povo, tipo, olha, fiz uma reforma. Mas ainda assim não existe um reconhecimento frente a essa linguagem artística. Se a população não se sentir como se aquilo tivesse tido ali um uso ou sentido, ela vai falar assim, gastou dinheiro à toa nessa reforma. Podia ter feito algo novo. Então... Por que Goiás é muito mais reconhecido como uma linguagem patrimonial do que Goiânia? Cidade de Goiás, falando assim. Porque dali se tem a ideia de que nascemos ali enquanto Estado, né? Olha, eu vim daqui, olha as minhas raízes. Da cidade. Então eu me identifico. Eu vejo que aquilo ali é valoroso para mim enquanto cidadão, enquanto constituinte da população goiana, né? Goiânia, não. Né? São poucas as pessoas. A gente entende a importância do Art Deco enquanto estilo. Mas enquanto patrimônio, não. Porque foi uma coisa implantada. A gente joga aqui, ali vai ter perspectiva futura. Né? E aí foi se desenvolvendo. Cidade muito nova também, né? Sim, com certeza. E hoje tem muito a questão também da modernização desses patrimônios, né? Eu já analisei algumas, não só como em Goiânia, mas um patrimônio que ele está ali depredado ou que precisa de uma revitalização. E quando faz esse processo de revitalizar, acaba mudando totalmente a linguagem do edifício, né? O que ele transmitia antes da revitalização era uma coisa e eles acabam fazendo um processo de modernização ou para realmente se encaixar naquele lugar ali, né? Então, algo que tinha uma fachada toda esplendorosa, chique, vira algo neutro, né? Mais fechado, branco. E como que esse processo está ocorrendo aqui, por exemplo, em Goiânia? Como que você enxerga isso? O que isso pode prejudicar, tanto na nossa questão cultural, arquitetônica na cidade? Certo. Pensando arquiteto. Por que a gente descaracteriza um edifício patrimonial? Porque não existe uma bagagem de estudo, teoria e história da arquitetura. Então, eu acho muito interessante, eu instigo sempre os meus alunos, para que vocês estão estudando isso daqui? Porque lá na frente vocês não cometerem esse tipo de atrocidade, né? Então, você entende a linguagem de uma coisinha mínima, às vezes de um bem integrado à arquitetura que precisa ser conservado, porque isso remete a tal período da história que foi importante para a sociedade. Beleza. Então, quando a gente esquece disso e fica pensando somente em mercado, a gente esquece do social. E aí a gente acaba fazendo essas descaracterizações. Então, é muito importante a gente ter essa bagagem de arquitetura. Que a arquitetura, ela começa lá na pré-história, gente. Né? Ela serve para o indivíduo. E às vezes a gente pensa só no meu individual e não os outros indivíduos que convivem com a gente. Então, acontece isso de forma muito recorrente. Não existe problema nenhum em transformar aquele espaço com elementos do nosso dia a dia, modernizar, digamos assim, né? Mas desde que a gente mantenha as principais linguagens daquele edifício enquanto patrimônio, né? É importante ter essa ideia de anacronismo e entender que essas características passadas, elas têm uma importância, uma relevância atual.
eu não vejo como um problema atualizar os edifícios, trazer, às vezes, uma nova mudança de cor, uma perspectiva de um uso diferente, mas você deletar todo aquele senso estético e a história daquilo para criar algo totalmente novo não faz sentido hoje. Uhum. E assim, conta pra gente como que a arquitetura, ela atua diretamente na preservação, porque muitas vezes a gente pensa assim, vou preservar um monumento, um patrimônio, ou eu vou revitalizar. Beleza, mas como é que acontece isso? Porque eu acho que a gente não tem muita noção disso, né? A gente escuta falar, mas a gente não sabe como que isso acontece na prática. Vamos falar sobre museu, né? Vamos. Gosto muito de museu, por ser uma linguagem, às vezes, que a gente desafia, assim, para trazer uma coisa inovadora, para chamar a atenção. Museus são experiências ao indivíduo, né? Mas a função dele, quando falamos sobre a função do edifício, é salvaguardar patrimônios também, né? E aí a gente precisa analisar camadas do envoltório. Então a gente analisa desde a cidade, como é que funciona o clima dessa cidade, para pensar o bairro, como é que o bairro funciona em questão de fluxos, vegetação, como é que isso vai auxiliar no meu partido do edifício, até chegar lá no micro, que é a pecinha que eu estou guardando dentro da minha arquitetura. Então, eu preciso ter todas essas condicionantes pensadas, né? Como que elas vão influenciar na minha edificação para que a peça fique ao longo da história conservadíssima. Então, meu edifício ele tem que ter uma materialidade que não aqueça demais, pensando em Goiânia, que não tenha muita umidade, que a iluminação não possa ser direta demais dentro do espaço, que as pessoas se sintam confortáveis e não acumuladas. Então, assim, são vários elementos, pensando a arquitetura, desde o macro até o micro, que faz a pecinha ser conservada, né? Aí pode-se entender, então, que fazer um museu lá na Amazônia, por exemplo, tem um certo grau de dificuldade por conta do clima ser extremamente úmido, isso vai ser levado em consideração? Sempre. E não só para museus, né? Todo tipo de arquitetura precisa ser projeto, pensado para o local e o contexto que ela está inserida. Não estou falando de linguagem, de estética, não. Claro, vou fazer vamos ser bem estereotipado, um projeto na Amazônia, eu preciso trabalhar com bambu e cipó. Gente, não, né? Eu vou trabalhar lá em Goiás, eles gostam de trabalhar com taipa de pilão. Não, não é isso, né? Claro que existem aí as suas linguagens regionais, mas eu preciso entender o contexto e como é que essa arquitetura ela vai ser melhor erguida, edificada, para que ela cumpra com a sua função. Então, trabalhar com museologia é o tempo inteiro estar lidando com essas condicionantes, né? E quando eu falo sobre arquitetura de museus, aqui em Goiás nós temos 2 museus municipais e, se eu não me engano, 7 museus estaduais. Em Goiânia, aliás. E quando eu falo do estado, eu vou ter 2 museus federais, que são essas esferas que cuidam. Os federais são mais drásticos, que são arquiteturas coloniais e barrocas. Então, o processo de cuidado para essa arquitetura é muito maior, né, do que se eu pegar um museu ali no Bosque dos Buritis, que é o Museu de Arte de Goiânia, que é um museu que era para ser um hospital e foi adaptado e que precisa o tempo inteiro estar em reformas para ele ter as boas condicionantes de conservação. Eu sabia né? disso. Então, o olhar atento do museólogo, do arquiteto é essencial. Quando você me perguntou da demanda de museólogo aqui em Goiânia, todo museu, por lei, tem que ter, né, um museólogo. Eu sou o único museólogo do estado contratado atualmente. Existem diversos outros profissionais autônomos que prestam consultorias, mas é muito importante. Hoje eu cuido de um museu, que é o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, que é um projeto assinado pelo Oscar Niemeyer. E é um museu com muitas patologias arquitetônicas, estruturais e de programa de necessidades. E aí, olha só, chicote no Oscar. A gente pode entrar nisso? Pode. Nesse assunto? O que você acha do Oscar Niemeyer? Então vamos lá, só pra gente concluir sua história. Você fez a faculdade, formou como museologia. O primeiro museu que você trabalhou já foi esse ou você trabalhou em algum outro lugar antes? Eu passei por muitos museus aqui em Goiânia. E Goiás, né? O primeiro museu que eu entrei para atuar foi a partir de um processo seletivo. Eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia federal, e fui trabalhar em Goiás. Então, Cidade de Goiás. Cidade de Goiás. E aí eu trabalhei no Museu das Bandeiras, que é a primeira casa de câmara e cadeia, né? Aqui da capital, da antiga capital. Um edifício totalmente colonial, antigaço, com acervo mais antigo ainda.
trabalhei em conjunto, que era um combo de 3 museus. O Museu de Arte Sacra da Boa Morte, que é uma igreja barroca, que se tornou um museu para artes sacras, do Veiga Vale. E o Museu Casa da Princesa, que o nome é lindo, mas diz a lenda que a Princesa Isabel passou por ali e dormiu uma noite naquela casa, que é uma casa colonial. Saindo dali, passei pelo Museu de Arte de Goiânia, que é esse edifício adaptado, que era para ser um hospital público municipal, e prestei assessorias, posteriormente, para Centro Cultural do UFG, entende? Para Museu da Imagem e do Som, Museu Pedro Ludovico, acervos pessoais, assessoriazinhas, vai ali, bate um papo, faz essa melhora aqui, etc e tal, sem vínculo empregatício. Até que eu passei agora para assumir o Museu de Arte Contemporânea, né, de Goiás, com um acervo riquíssimo e que, por conta das suas arquiteturas, está degradado. Ele surge ali no Paternon Center, na Rua 4, que é um edifício do Antônio Lúcio Pinheiro Ferrari, se não me engano. Lindo esse professor, foi meu professor na PUC também. Um excelente nome da arquitetura modernista aqui. E ele não acompanhou o crescimento do acervo. E aí as peças se acumularam, não tinha umidade, temperatura correta, era uma arquitetura não voltada para museus. E aí em 2006 se projetou, né, com o nome de Oscar Niemeyer, esse museu agora que acomoda esse acervo, junto com o complexo do Centro Cultural. E passando por diversos, assim, museus, como que funciona a responsabilidade com esse acervo? Porque, por exemplo, você está ali e você é responsável por várias obras, né? Tanto a questão da arquitetura, como pinturas, esculturas. Como que funciona? E já ocorreu algum ali episódio de acabar dando errado com alguma obra, alguma revitalização ali que prejudicou um pouco mais a obra? Como que funciona essa responsabilidade? É uma responsabilidade de 24 horas. Eu preciso estar com o meu celular o tempo inteiro funcionando. Porque pode, de um dia para o outro, acontecer igual ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Uma instalação de ar-condicionado dar um curto-circuito, o museu inteiro pega fogo. Então, eu preciso estar atento, e a minha formação como arquiteto me ajuda muito, em todas as patologias do edifício. Apareceu uma rachadura. Todos os dias eu vou fotografar aquela rachadura e ver se ela está crescendo. Apareceu uma infiltração. Eu vou ter um olhar atento em relação àquela infiltração. Claro que eu preciso corrigir aquilo imediatamente, né? Mas eu preciso estar com essa gestão de riscos o tempo inteiro para que o edifício não acabe com o meu acervo artístico. Se o edifício for histórico, tombado, aí a tensão é muito maior, porque não envolve só a minha esfera enquanto museólogo. Envolve, por exemplo, um IFAM. O IFAM, que é uma esfera que está ali fiscalizando se o edifício tombado está cumprindo com o seu tombamento, né? Então, é uma responsabilidade de 24 horas. Sim, já aconteceu processos traumáticos. Tem uma engraçada, falando sobre o Museu de Arte de Goiânia. Eu cheguei lá num processo de reforma. Um processo de reforma sem projeto. Tinha um dinheiro, o secretário falou, vamos fazer uma reforma, vamos requalificar o espaço, vamos trocar o telhado, vamos fazer uma pintura, passar um gessinho aqui nesse teto. E aí, onde que está inserido o Museu de Arte de Goiânia, esse edifício? Dentro do Bosque dos Buritis. O que você tem num bosque? Umidade alta. Umidade, Árvores, água, Árvore. bicho. Bicho. E aí eu retiro o telhado. Os Um bichos belo sabem. dia, deixaram uma tinta aberta, tinta preta, que eu não sei onde iriam aplicar essa tinta preta, porque eu não estava acompanhando o projeto, eu não era o arquiteto da obra. E aí, um belo dia, eu comecei a ver patinhas pintadinhas no chão. Um gambá deu à luz no museu. Que graça! E ele entrou nesse balde de tintas e quase que fez uma obra de arte no Museu de Arte, né? Tinha que ter deixado lá. Quase que assinou. Esse é um dos casos. Retirou o telhado. Por que não estava tendo uma manutenção, um acompanhamento de obras para que isso não acontecesse, né? Pensando na gestão de riscos. Enfim, engraçadinho, bonitinho, a gente retirou, não matou o animal, a gente está no bosque, a gente invadiu a casa dele, retirou. Sim. Nesse mesmo museu, nós ganhamos um processo de fomento, né? A gente recebeu um dinheiro para trabalhar com acessibilidade. Então, nós tínhamos na entrada do museu uma instalação, uma obra de arte do Cirão Franco, que é um artista dos mais renomados aqui em Goiás, e que chamava Calçada da Fama. Ele, em uma placa de cimento, fez várias pegadas e colocou no chão, como é a porta de entrada da instituição. Criança ia, pisava nessa pegada, torcia o pé, quebrava, caía. Idoso chegava com a bengalinha, né? Colocava lá dentro, tropeçava, caía. Era um risco, né? Para essas pessoas acessarem o edifício.
E aí eu pensei, beleza, vamos fazer uma intervenção de acessibilidade, seguindo aí a todas as regras da NBR 9050 e vamos mexer nessa obra de arte, né? E aí eu propus retirar essas placas cimentícias, fazer a higienização e rebaixar ela 40 centímetros no solo. E por cima colocar uma camada de vidro temperado, porque eu não perderia a visibilidade da obra e ela continuaria no mesmo local e preservaria a peça. O que não levamos em consideração? Isso é um erro de projeto, um erro que eu cometi enquanto conservador, enquanto arquiteto, né? Eu não previ a umidade do solo do bosque. E aí, ao rebaixar a peça e colocar o vidro por cima, aquilo virou uma estufa. E a umidade subia, condensava, o vidro ficava todo pontilhadinho de gotinha e ninguém via a obra. E aí a gente, até hoje, não achou solução. Estou estudando para. Então, como o Museu de Arquiteto está lá, vamos lá conferir. A gente instalou um ralo, né, para ter um campo de respiração, mas ainda não adiantou, ainda mais período chuvoso. Mas uma coisa que me tranquilizou. Agora, no processo de restauração do Museu Zoroaster Thiago, ali na Praça Cívica, que eu atuei enquanto museólogo e como arquiteto levei alunos lá para verificar todas as condições, no processo de escavação, para verificar, enfim, todas as camadas de piso que a gente teve, para fazer o novo piso, a gente descobriu uma escada que não tinha nenhum registro fotográfico, estava ali o esqueleto daquela escada. E aí, vendo a importância daquilo para a história do edifício, já que não estava documentado em nenhum lugar, a gente pensou, os arquitetos pensaram, né, em fazer uma camada de vidro, igual eu tinha pensado para esse museu, em cima dessa escada. Fui na inauguração. Falei, que legal, vou ver a solução que eu pensei para outra instituição, para outro arquiteto, vamos ver o que eles aprontaram. Cheguei lá, estava condensado igual. A umidade do solo subia, eles não tinham feito respiro. Eu falei, então tô bem. É uma coisa que não tô sozinho, né? Tá melhor. Se o IFAM viu isso daqui e aprovou, então assim, beleza, vamos seguir. Mas tá lá, lindo, maravilhoso, a escada tá à mostra, é uma documentação arquitetônica, num processo de restauro muito bem feito. Vamos no tempo da seca. Verificar se dá pra ver a escada. Passear por lá e tá tudo certo. A gente vai conseguir ver. E aí eu descobri que a arquitetura é um campo interdisciplinar. Né, eu lembro muito de entrevistar um professor à época do meu período de graduação, e ele fala assim que a gente tem que entender de vinhos e queijos, né, vários assuntos. E aí, quando a gente trabalha num processo de conservação de um patrimônio, eu preciso falar com historiador, com arqueólogo, com engenheiro, com arquiteto, com museólogo, e todo mundo trabalhando em prol de um bem material. Muitas vezes é a arquitetura. Então, é bem interessante sair um pouquinho da caixinha e verificar que não é só eu e meu computador na frente. Não mesmo. O mundo tá aí pra gente poder... E, obviamente, são protagonistas de intervenção, mas existe toda a esfera social que precisa se identificar com aquilo. Então, toda a sociedade precisa estar de acordo, né? Que são os nossos clientes. E, assim, a gente quer saber como é que funciona a gestão de riscos em um museu. Como é que você faz esse estudo? Porque não é fácil, né? A gente imagina que seria algo fácil, mas você contando aqui pra gente que todo dia você vai lá, fotografa e vai anotando. Então, assim, em que momento você vê e aquele problema e fala, não, isso realmente é um problema? Não, só vamos deixar passar isso essa questão, vamos né? fingir Por que nada exemplo, tá acontecendo. tipo, o que acarretou pra você como pessoa ali na sua pessoa profissional, né? Teve algum empecilho ou, tipo, é um problema que realmente acontece e agora vamos lidar com isso? Vamos lá. Pensar sobre gestão de riscos para a arquitetura não é um assunto assim novo, mas que se tornou mais, vamos dizer assim, discutido a partir do incêndio do Museu Nacional, né, lá no Rio de Janeiro em 2019. Por quê? Era um museu antigo, neoclássico, se eu não me engano, lá na Quinta da Boa Vista, onde foi criado para esse fim, para ser um museu, e se perdeu tanto parte da arquitetura quanto um dos acervos mais importantes para nós nos entendermos enquanto brasileiros, certo? Você lembra algumas coisas importantes que... O fóssil da primeira mulher, né, brasileira, a Luzia. Né? A reconstituição se perdeu, nunca mais vai achar. Várias plumárias indígenas de povos originários se perderam porque teve um incêndio num ar-condicionado, né?
Então, assim, agora ele está passando por um processo de restauro, o acervo a gente nunca mais vai recuperar, a não ser os metais que estavam em grandes armários, assim, pedras, né? Mas grande parte se perdeu, por conta de uma arquitetura que não tinha gestão de riscos. Então, a partir de 2019, alguns pensadores da arquitetura, da conservação e do restauro, da museologia, desenvolveram metodologias de gestão de riscos. Uma que eu gosto de trabalhar, ela é feita pelo Michalski. Michalski é brasileiro, professor de química, estudou lá no Canadá e traduziu o que o pessoal lá do Canadá aqui, no nome do Pedersoli Jr. Pedersoli Jr. traduziu o que o Michalski estudou. E aí ele trabalha o método ABC. A, identificar o bem, né? A frequência que ele vai acontecer, que é o B, e o C é o quanto eu vou perder se eu não resolver isso. E nisso tem uma escala de 1 a 5, né, em todos os três, de acordo com o seu grau, com a sua hierarquia. Né? Quanto mais eu estrago uma peça, mais perto do 5 eu tô. Quanto mais frequente, mais perto do 5. E aí, ao final de tudo, nesse olhar atento, nesse levantamento arquitetônico dos problemas, dos riscos, que o risco é a chance de algo acontecer, né? Eu faço uma lista e faço um cálculo, uma soma. Quem está mais próximo do 15 é a minha urgência. Então, eu preciso resolver Mais rápido a nível possível. catastrófico. Se está 15, gente, não existe mais. Entendeu? Então, assim, de 15 a 0... eu vou ter uma lista hierárquica dentro das patologias que eu encontro na minha arquitetura, ou, enfim, que está acontecendo ali dentro desse espaço edificado, do que eu preciso resolver. Você já pegou Então, a situação que era 15? Já. O que era? O gambazinho, o gambazinho era qual nível? Só acho que pra tá gente ali saber. no Tem, 3. 15 é um exagero, mas estava ali 13, certo? Nos cálculos que a gente fez. Imagina um programa de necessidades de um museu. Eu preciso de sala expositiva, eu preciso de recepção, preciso de sanitários, eu preciso de uma sala para educativo. E tem uma coisa muito importante, que é um backstage do museu, que é um ambiente que se chama reserva técnica. O que é a reserva técnica? Enquanto as peças que compõem um acervo não estão em exposições, elas estão guardadas. E é um ambiente controlado com umidade, temperatura, sem janela, sem acesso ao público, sem nada, no escuro. Claro que eu acendo a luz para verificar, né? Mas que existe todo um mapeamento lógico de conservação dessas peças. Então, precisa de mobiliário específico, armários deslizantes, trainéis, enfim, toda uma metodologia para que essas peças se acomodem dentro da arquitetura. Fazendo essa análise de gestão de riscos, eu identifiquei ali como número 13 que o ambiente da reserva técnica estava superlotado. Ou seja, eu precisava de uma intervenção, ampliar essa sala ou criar um novo ambiente dentro dessa arquitetura. Então, estava superlotado. Por que é 13? Se acontecer um curto-circuito, todas as peças estão acumuladas num lugar só. Vamos perder todas. Eu ia perder tudo. Então, a minha arquitetura não respondia à função a qual ela precisava. E aí, eu fiz um processo. Esse foi meu TCC. Está disponível, tá? Gestão de riscos Procurei, para gente. acervos museológicos artísticos. E aí, eu fiz um estudo dentro de uma área subutilizada dentro do museu para criar uma nova reserva técnica, respeitando fluxos e conservação, temperatura e umidade. E aí, eu era o único arquiteto da turma. Eu fiz planta baixa, eu fiz Você corte. arrasou. E o povo, a minha orientadora era a arquiteta que eu falei lá no começo, ela chorou de emoção. E por conta desse projeto eu tive abertura no meu campo profissional, né? Eu consegui implantar hoje ele fisicamente, não ficou no papel. Meu TCC ele foi implantado. Então, dentro dessa gestão de riscos, eu como arquiteto consegui fazer projetos de arquitetura sendo museólogo. Mas a gente deve ser um orgulho gigante ver isso acontecendo na sua profissão. Bastante. Só pra me entender, eu quero imaginar. Vamos supor que essa aqui é uma caneca indígena, tá? E você tem que armazenar ela. Como que faz? Você vai envolver no papel, pôr numa caixa de papelão e lá no cantinho? Ou tem algum processo a seguir? Tem que secar ela muito bem e passar um produto específico? Como que funciona? Pensando em um objeto, por exemplo. Esse já é um assunto museólogo, né? Claro. Vamos lá. Toda peça que chega no museu, ela precisa ser documentada. Então, eu falo que cada peça ela tem um RG. Eu fotografo tudo,
todas as faces do objeto, como se eu estivesse fazendo um desenho de observação. Antigamente o pessoal até desenhava mesmo, né? Quando não se tinha fotografia. É interessante pegar essas fichas de documentação e ver esses processos. Então eu descrevo todos os detalhes. Isso já é uma forma de conservar. Se eu perder essa peça lá, eu sei identificar ela pela descrição. Então, vou ter tamanho, materialidade, se tem algum quebradinho, enfim, tudo. Você falou da caneca indígena. Qual etnia que é essa caneca indígena, né? Que daí eu consigo ter outros exemplares, ou se quebrar, eu sei aonde recorrer para fazer um restauro, por exemplo, né? Enfim. Mas existem materiais e materiais. Por exemplo, isopor é extremamente tóxico para obra de arte, para qualquer outro material. Ele libera um gás à medida que passa o tempo. E aí acaba afetando uma pintura a óleo, por exemplo. Ela amarela, ela fica esbranquiçada, ou ela esmaece, ou ela racha a camada pictórica. MDF é péssimo para obra de arte, para materiais com tinta, porque também solta um gás da cola que faz a madeira agregar. Nossa. Madeira segurar. Então imagina, eu preciso trabalhar com mobiliários de metal, de aço. Existem projetos para isso, de interior de museu, né? Então, existe todo um processo. Eu preciso saber qual que é o material para eu saber qual envoltório eu vou fazer para ele se conservar. Papel, por exemplo. Eu tenho uma pintura, um desenho que não está emoldurado. Ele precisa ficar deitado dentro de um mobiliário que se chama mapoteca. Não posso envolver ele com tecido, não posso envolver ele com isopor. Precisa ser um outro papel livre de ácido. Que Porque senão ele pode pegar cor, ele pode amarela, amassar, ele pode quebrar, né? Que eu acho que é o principal problema. Ele pode enrolar, né? Então eu preciso de tudo isso bem resolvidinho. Então depende muito do material para eu saber qual material eu vou ter de envoltório. Geralmente a gente trabalha com fuan, etafuan, que é uma espuma que substitui o isopor, porque ele não tem esses materiais tóxicos e consegue acomodar ali sem que ele balance ou enfim. E assim, você tinha comentado anteriormente que você trabalha no Centro Cultural, né? E você encontrou já diversos problemas lá. E a gente quer saber quais são esses problemas que você encontrou e o que poderia ter sido feito para que eles fossem evitados, levando em consideração a arquitetura e tudo mais. Na visita que a gente fez, né? Que você fez essa visita conosco, né? Com a turma no Centro Cultural, lá tem uma obra que fica fixa, né? Que está passando por um processo de restauro. Você consegue falar um pouquinho dela? Lá no subsolo, que tinha algumas peças, que o pessoal estava mexendo. Você foi com a gente, estava de máscara. Tá. Vamos lá. Vamos falar sobre o projeto do Centro Cultural. Temos duas perguntas importantes aqui. O Centro Cultural Oscar Niemeyer é um projeto de 2006, certo? Foi assinado pelo arquiteto, que todo mundo conhece. Mas existe um problema de execução. O projeto não seguiu a determinação do caderno executivo. Então, por exemplo, vamos falar sobre a cúpula do Palácio da Música. Existe a lenda que ela seria muito mais redondinha e ela foi construída um pouco mais achatada. Utilizaram-se materiais que não estavam indicados no caderno executivo, enfim. E aí geraram alguns problemas estruturais, algumas rachaduras, né, problemas de acústica, de conservação, enfim. Que acontece? Falando sobre problemas estruturais, o arquiteto, claro, ele fez uma especificação que a construção não seguiu, né? Mas criticando Oscar Niemeyer frente ao Centro Cultural, eu vou falar mais sobre o edifício museu. O edifício museu ele tem um programa de necessidade específico. Vamos falar de reserva técnica? A reserva técnica ela precisa ter um fluxo fácil das peças com um salão de exposição. Para evitar, por exemplo, dessa peça esbarrar, para ela sair na chuva, no sol, ela precisa ter um acesso fácil ao salão. Onde que está a reserva técnica daquele museu? Em outro prédio que eu preciso atravessar uma esplanada no sol quente, subir uma rampa e chegar no museu. Com todas as peças. Ela é segregada. O programa de necessidades do museu é segregado em outros edifícios. Isso me traz um problema de conservação muito grande. Sim. Certo? Acessibilidade. Quem visita o Museu de Arte Contemporânea vê uma rampa linda do Oscar Niemeyer, que ela tem muito mais inclinação do que se é permitido pela lei. Oscar gostava muito da estética, da visualidade. E aí, geralmente, pelo renome do arquiteto, se aprovava.
Então, eu tenho muita dificuldade com cadeirante, com pessoas com mobilidade reduzida, de subir aquela rampa. Eu canso de subir. Eu vi isso pessoalmente. É muito íngreme. Eu vi isso pessoalmente. Chegou um cadeirante, porque ocorreu agora, né, a Bienal, e aí a responsável lá do fluxo, pode entrar para poder controlar o pessoal, teve que levar ele, porque seria impossível ele empurrando sozinho. com as Sanitários. Eu só tenho sanitários no segundo pavimento, no mezanino do museu. Eu não tenho embaixo, no primeiro pavimento. Então, essa pessoa com mobilidade reduzida, se a rampa já tem essa inclinação horrorosa, ela não consegue subir, né? Não tem elevador, não tem saída de emergência, né? Nossa, então, não é tem. tudo muito problemático. E aí, a minha luta quero fazer intervenções para ter a acessibilidade correta. Código do Corpo de Bombeiros sendo bem executado. Alô, escritório do Oscar Niemeyer. Não pode. Mas como que você ia fazer essa interferência em relação à acessibilidade? Sem alterar o projeto, por exemplo, onde... Tem que alterar, não tem como. Esse é um que tá grande como- mistério. Sempre fazer tem isso? alguma alteração. Eu não posso interferir na linguagem Sim. do arquiteto e descaracterizar aquilo. Mas muitas vezes precisa de um estudo muito qualificado, né? De onde eu vou fazer isso que tenha um menor impacto. O escritório Oscar Niemeyer, que ele existe ainda mais como um órgão fiscalizador, ele impede muitas interferências, né? Então é muito difícil essa liberação. Se não for a equipe de arquitetos dele, não do Estado que faz a gestão do espaço. Então é bem complicado. Algo quase impossível, então. E por que você Não é imagina possível, que mas tem, é possível. que tem essa barragem, né? Que eles não acatam ou que eles, pelo menos, levam em consideração essa mudança? Legado do arquiteto. Quem vai ser o corajoso a interferir numa obra de Oscar Niemeyer? Né? Esse corajoso ele precisa ter um currículo muito bom. Então, prefere se manter da forma que está para não... Eu interferiria. Manda o Eu acho currículo que pra ia gente, falar. faz uma proposta. Eu sou muito fã. Eu teria uma pergunta agora, é um pouco mais... É um ramo muito cinematográfico que existe na minha mente. Eu acho que, na realidade, de uma forma muito diferente que a gente se trata. Mas é a questão de... Quando a gente trata de uma obra muito importante, vamos tratar ali como a Mona Lisa, por exemplo. Né? Ela é uma obra que tem ali uma revitalização, cuidada periodicamente, e tem uma atenção muito grande para ela. Mas aí, quando a gente vem aqui para Goiás, por exemplo, Goiânia, as obras mais importantes, existe realmente ali uma criação de cópias dessas obras que ficam expostas e que não realmente são aquela obra original, buscando tipo uma maior proteção, por exemplo, se tem algum item muito especial e que o que fica ali exposto para o público é somente uma cópia daquele produto. Olha, Conspirações, hein? é possível eu fazer reproduções e expor as reproduções pensando conservação da peça. Uma peça muito valiosa, como a Mona Lisa, existem boatos que ela não é original, correto? Sim. E aí, enfim, não posso afirmar. Eu já trabalhei com peças muito delicadas. Por exemplo, eu achei um caderno de gravuras do DJ Oliveira numa instituição. Era um caderno, então eu precisava folhear esse caderno para ver as outras obras. Eu não poderia destacar uma folha e pendurar num quadro. E aí eu sugeri digitalizar e colocar as cópias de tamanho real, cores reais, para que o visitante pudesse mexer. Então é uma saída. Mas assim, depende de instituição para instituição, né? Se vai trabalhar com cópias ou original. Depende da conservação. Tá bem? Mas a Mona Lisa eu não posso afirmar. Mas esse processo ele realmente existe e é legal, não é um problema. Não é um problema. Que bacana. E Tem assim, várias obras aí que a gente deve ver a cópia e a verdadeira tá na, e a na gente, sala de um e a gente bilionário. tirando foto, nossa, eu tô aqui vendo ao vivo e a cores. Essa questão até que o Rafael levantou, tem algum realmente, não boato, mas que aconteça mesmo essa distribuição de obras, por exemplo, algo que é realmente importante para o patrimônio cultural brasileiro, goiano, e aquela peça ali ela acaba sendo exportada para outro lugar que ela não deveria estar. Por exemplo, uma obra que é daqui de Goiânia, está lá em Curitiba, exposta na galeria de um museu em Curitiba, entendeu? Tipo, esse desencaixe da obra se perdendo em outros Do lugares. seu contexto. Antigamente acontecia muito. Não existia um circuito muito fechado de obras de arte, de elementos patrimoniais, assim. As pessoas recebiam ofertas, elas acabavam vendendo, né?
E aí, nesse processo de venda, a gente tem muitas peças aí espalhadas pelo mundo, né? Fora do Brasil, fora de Goiás, enfim. E a gente não pode fazer nada, porque foi uma venda consentida, né? Sim. Claro que existem contextos muito antigos que são frutos de saques mesmo, né? Foram saqueadas e existe um processo de repatriação. Mas, hoje em dia, se trabalha para que não. Se uma obra sai do contexto, ela tem um processo de empréstimo, ela tem um processo de doação, não é uma coisa sem critério de avaliação. Eu acho que até perde um pouco do sentido, né? De guardar uma obra, sendo que às vezes vai para um contexto onde que as pessoas nem vão dar valor para ela. Exatamente. Principalmente se for fora do Brasil. Porque existe uma coisa chamada fetização de obra de arte. Eu preciso ter. É um status, né? Vamos dar um exemplo muito conhecido, o Abapuru da Tarsila do Amaral. Fazia parte de um acervo particular, ele recebeu uma oferta lá do Museu de Artes da América Latina, uma Alba na Argentina, e foi para lá. Não está descontextualizado, mas é uma obra de muito apreço no Brasil. A gente não tem nem dinheiro para comprar de volta, né? Mas ela passou por esse processo, né? Interessante. E assim, a gente já tá caminhando para os minutos finais, infelizmente. Vai ter que ter uma parte 2. Não, vai ter que ter uma parte 2. A gente não conversou sobre sala de aula, a gente não Não. conversou sobre história muito pouco, falou mais sobre museologia. Não, Tem é que ter parte 2, parte 3, parte 4, é muita coisa Uma pra parte falar. só pra falar da Unigoiás. Só da Spoiler Unigoiás. pra gente ter aulas lá comigo na Unigoiás, no curso de Arquitetura e Urbanismo, que lá a gente fala de todos os períodos da história mesmo, né? Exatamente. A melhor aula, na minha opinião, eu gosto muito. Da minha também. Isso é um elogio, né? Eu levo pro coração, porque geralmente aulas de história a gente imagina uma aula chata. Maçante. Mas ela é difícil fugir do padrão de slide, na Sim. aula escura, mostrando É. imagens e discutindo sobre. Você considera essa matéria uma matéria fácil ou difícil? Ela é uma matéria difícil, no quesito de atenção e por grande parte dos arquitetos acharem desnecessárias. Para que eu vou estudar uma coisa antiga se eu nem vou trabalhar com isso? Certo. Né? Então é difícil mudar a mentalidade do arquiteto na funcionalidade de estudar a história da arquitetura. Isso acaba entrando muito naquela descontextualização que a gente falou no início, né? A pessoa, tipo, não entende o passado, aí muda aquilo Aí, completamente. Aí faz aí uma casa no estilo greco-romano, com um monte de pilastras, temos toda exemplares branca. famosos. Gustavo Lima por aqui. Tá aquilo ali no meio do Goiás, ali do Mas, por Cerrado. exemplo, para uma pessoa executar esse projeto, que eu trago sempre o exemplo da casa do Gustavo Lima, ela precisou entender de, pelo menos, neoclássico, clássico, greco-romano, para poder executar aqui, fazer Sim. desenho, Sim, né? com certeza. Então, ela passou por uma teoria e história desse período, né? Eu dou uma disciplina chamada Estética e História das Artes. Para que eu vou estudar as artes do mundo? Gente, o arquiteto, ele é artista, né? Ele precisa entender de todas as linguagens que já aconteceram no mundo para abrir a mente para alguma coisa. E eu acho que Né? entender essas linguagens é o que mais dá vontade de você viajar, às vezes para fora do Brasil, ou para lugares que tem uma arquitetura ali determinada, clássica, algo nesse sentido, para poder ver pessoalmente. Exatamente. Porque não E tem aí... ir pra Europa ver. Servir de bagagem, Mas inspiração. não só a Europa, gente. A gente tem aqui em Goiânia, passeia pela cidade. Com né? certeza. Bate perna, não saia um pouco do carro, vai andar a pé ali no centro, em Campinas. Nossa, muita coisa. Você acha coisa interessantíssima, Sim. né? Pega o carro de 1 hora de viagem, 1h30, você chega em Goiás, passa um dia lá, você vê muita coisa. Goiás, Pirinópolis. Pirinópolis, Pilar de Goiás, Cocalzinho de Goiás, tem muita coisa rica aqui no estado, né? Não só no estado, né? Em Minas também, Ouro Minas, Preto, aí você fez a outros viagem. estados, outras regiões do Brasil, é um país de escala continental, a gente tem Sim. muitas expressões, né? Belo Horizonte me surpreendeu muito. Eu não achei que seria, assim, as obras clássicas lá da cidade, bonitas como são. Eu gostei demais. É interessantíssimo, e cada cidade E ela bem vai cuidadas. Pelo menos as que a gente visitou, ter, do todas ponto bem de cuidadas. vista patrimonial, estão bem. Ansioso Henrique. pra próxima prancheta na Exatamente, estrada. assim, vamos ter, inclusive. Pra gente encerrar agora, estamos caminhando pro final mesmo, eu queria que você desse uma dica, tanto pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal da nossa faculdade, tanto sobre a questão da coragem que você teve de entrar num ramo da arquitetura, da museologia, que não é tão conhecido, né? Não é algo que as pessoas ou não conhecem, ou não sabem do que se trata. Qual essa coragem que a pessoa precisa ter para entrar num ramo assim mais diferente e que não é tão falado assim no mercado? Eu trabalho sempre com uma questão de que nós temos que ter um olhar atento, né? Então, esfrega, sai um pouquinho do óbvio. Todo mundo trabalha com design de interiores. Se todo mundo trabalha, como é que você vai se encaixar no meio da multidão?
tenta verificar uma coisinha que tá ali às margens, né? Seja marginal, seja herói, né? Para ver se você se destaca em uma outra área. Então, coma pelas beiradas, né? Vai vendo que tá ali por fora, às vezes menosprezado, porque sempre vai precisar de uma mão, né? De um olhar atento, de um projeto voltado para aquilo que ninguém quer fazer. Sim. Então, depende muito de época para época. No presente momento, a gente está tendo um olhar muito atento para o patrimônio. Existem profissionais, todos são arquitetos, mas com gosto por conta das tendências do mercado, não. É claro que se a gente for buscar um estágio, a gente vai fazer uma casa para uma madame, num condomínio de alto padrão. Muitas pessoas saem da faculdade com esse pensamento, mas existe ali um outro olhar que precisa do arquiteto. E a gente faz um juramento na arquitetura, sirva as pessoas. Então, isso é servir as pessoas também. Sim, com Né? Com certeza, você é meu herói. Que bom, Rafael, a gente se encontra aí. Tô precisando de companheiros no mercado. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Sim. Foi incrível a sua história, né? Acho que todos Com certeza. ficaram Aprendemos tocados muito. e entendemos mais sobre a museologia. Queria uma salva de palmas para o nosso participante hoje. E E voltar mais vezes, né, gente? Exatamente, Tanta fazer aí coisa pra parte 1, parte 2, conversar. parte 3, parte Vamos 4, fazer um parte debate 5. de professor. Ana Isabel, tô te esperando. Olha o convite sendo Henrique feito. contra 30 professores da Unigoiás. Mas agradecemos muito. Agradecemos vocês também a estarem assistindo aqui nosso episódio hoje. Espero que todos tenham gostado, que vocês possam conferir também outros episódios aqui do nosso canal. E que vocês sigam também a gente no nosso Instagram, tanto do podcast, né, Sem Nortecast, quanto o da Unigoiás.arquitetura, para vocês acompanharem tudo que será postado. Em breve teremos aí nosso episódio no ar também. Sim. E espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Essa segunda temporada vai vir com muito episódio. Vai ter muito vídeo, vão ter muitos convidados que são relevantes, que vêm aqui para trazer um olhar diferente pra gente. Então acompanhe que vocês vão gostar. Estamos com energia, viu, gente? Voltamos de férias. A gente quer gravar bastante pra vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, até gente. mais.